Olá, o Cine em Quadros está de volta com a produção maranhense Memória de Pedra. O documentário foi realizado em 2012 e traz uma reflexão sobre a situação do patrimônio arqueológico pré-colonial da ilha de São Luís durante a comemoração dos 400 anos da capital maranhense. A ideia do documentário foi fazer com que os ludovicenses se reconhecessem como descendentes dos primeiros habitantes de São Luís, ancestrais que utilizavam o machado de pedra como ferramenta em pleno período pré-histórico e que viveram há pelo menos 9.000 anos nas áreas denominadas sambaquis, sítios litorâneos onde essa população encontrava recursos alimentares com maior facilidade. O documentário conta com a participação da comunidade que vive nas áreas do sambaquis e de especialistas como o arqueólogo e diretor do Museu de História Natural e Arqueologia do Maranhão, Deusdedit Leite. Marco Saldanha, produção conjunta com a jornalista Jacelena Dourado e as imagens de Rafael Pinheiro. Memória de Pedra traz ainda poemas inéditos de Celso Borges, narrados por ele especialmente para esse documentário. Ao final do filme, o diretor Marco Saldanha faz para você uma reflexão sobre a atual situação do sambaquis e o patrimônio arqueológico do Maranhão, quase 6 anos depois que Memória de Pedra foi filmado. Acompanhe agora toda essa história sem intervalos. Quatrocentos, mais 400, mais 400. Mas quantos 400 além dos 400 anos, dos 800, dos 1.200, 1.600, 2.000 anos? Quem te viu antes de Cristo, São Luís? Quem te pisou? História, já ouviu falar de pré-história alguma vez? Arqueologia, já ouviu falar? Já ouviu falar de um arqueólogo? Já. Já? O que faz o arqueólogo? Ele pesquisa as coisas. O que ele pesquisa? As coisas do mangue, pássaros, besteira. Você, ó, conhece um arqueólogo ali, ó? Deusdedit ali, ó. Arqueólogo ele. Eles pegavam no mangue e aí aquele alto ali, assim que eles viviam lá. E às vezes se acha o cara. Isso aí foi aqui não, dois. Isso é aqui no Maranhão, mas não é especificamente aqui. Mas situação parecida com essa. Tá? Aí se acha a cerâmica, se acha as pedras de curisca, os machados de pedra, se acha tudo isso. Então, essa área que vocês moram é um sítio arqueológico muito antigo. Tá? E aí, Jess? Aprendeu um pouquinho mais aí sobre o lugar que mora? Aprendi. Viu como esse lugar é importante aí que tu moras? Viu a importância que tem? Quantos 400 anos a mais precisaremos para saber a idade de tudo isso? Ei, Sambaqui, há quanto tempo tu tá aqui? Mais de 400? Mais de 800? Mais de 1.200? 1.600? 2.000 anos? Antes ou depois de Cristo? Quantos 400 tu tens aí, Sambaqui? Quantas carradas de 400? E antes dos 4.400? Sambaquis de Boa Viagem, sambaquis do Bacanga, do Jaguarema, sambaquis de Pindaí. E aí? Tupi ou not tupi? E a senhora já ouviu falar numa coisa chamada sambaqui? Não. Nunca ouviu? O que a senhora acha que seria um sambaqui? Não sei. Nunca ouviu falar de sambaqui? Não. Faz nem ideia do que Não. seja. Os sambaquis são sítios, geralmente litorâneos ou próximos a estuários, em que grupos pré-históricos se estabeleceram em função da grande facilidade de acesso a recursos alimentares. E nesses locais também eles iam depositando os restos alimentares e provavelmente viviam no topo desses montes. Não se sabe se durante o ano inteiro ou se sazonalmente. De qualquer forma,
São sítios muito importantes, que têm idades muito recuadas e que contam um pouco a história da entrada do homem no continente sul-americano e da exploração das diversas paisagens ligadas a esses ecossistemas. Atualmente se acredita que esses montículos, esses locais, foram feitos de forma propositada e não de forma natural como se pensava antigamente. Então seriam locais da intervenção do homem na paisagem com o objetivo de ter mais segurança, de ter mais visibilidade e de ter acesso aos recursos alimentares. São sítios muito importantes porque conservam alguns materiais muito bem, como material orgânico, e aí destaca-se os próprios ossos oriundos tanto da alimentação quanto das práticas funerárias desses grupos. Quando foi feita a estrada, o pessoal encontrou muito pedra de raio. Quando choveu, aí fez essa cratera bem aí teve gente que encontrou as pedrinhas de raio, que eles dizem que é pedra de raio, né? Parece um manchadinho. Isso aí. E o que mais? Só pedra de raio? Só pedra de raio. E as pessoas guardaram isso? Não, acho que é a ignorância, né? A gente não sabe o que era, se era importante, se é importante, se não. Aí se perdeu mesmo. Se perdeu. O meu neto mais velho, o Cristiano, que nós fizemos uma latrina, né? Uma cintina, que a turma sabe o quê? Que nós não tinha banheiro dentro de casa. Aí eu disse, nós temos que fazer, aí ele veio e fez bem ali. Aí ele cavou, aí ele foi dizer assim, mamãe, não dá mais para mim cavar não. Eu digo, por quê, meu filho? Mamãe, eu achei tanto osso, mamãe, será que esse é de cavalo, de quê? Eu digo, não, meu filho, isso é de gente, porque era daqui para cá, esses ossos aqui, né? E a perna. Eu digo, é de gente, meu filho. Aí estava um em cima do outro. Aí estava um em cima do outro unido, um assim, né? Aí ele tirou a perna, tirava o joelho, tirava o cotovelo, tudinho. Aí foi botando uma sacola com pendura deixando aí. Eu digo, continua, se enquanto tiver, depois a gente padece. Aí depois que eu jogou tudo fora para ali, jogaram, acho que apodreceu tudo, né? Aí ficou nessa arrumação. Aí ficou nessa arrumação eles coisaram. Depois retornou, abriu outra bem ali. Era aquela goiabeira ali. Achou do mesmo jeito, mesmo tanto. Outro tanto de osso. Mas só nunca nós rachamos cabeça, né? O crânio, nunca rachamos, não. Aí que quando ele disse assim, mamãe, de novo, eu digo, mas, quer dizer, mãe sim, porque eu sou avó, eles me chamam sempre de mãe, nunca me chamaram de vó. Mamãe, de novo, eu digo, mas meu filho vai se fazer, porque pra cá não se pode fazer, tem que fazer pra aí mesmo. Aí ele fez tudinho, o buraco, e os ossos ficaram bem mesmo assim. Era mais ou menos, dava meio metro do chão para onde ele estava, os ossos, né? Eu digo, deixa essa parede de osso aí, deixa para lá, não liga. Aí ele fez e deixou lá o resto dos ossos. Aí tornamos, tiramos outras sacolas e botamos fora. Quer dizer que só daí, né, dessa parte aí que nós cavamos, que encontramos esses ossos. Artefatos, chão, barro, terra preta, espinhas, escamas, fragmentos, farelos, farinhas, sal, sarnambis, muiractãs, mariscos, mares, manchas, nódoas de areia, lamas, raízes, farpas, ferrugem, ventanias, pedras, pegadas, lascas, cacos, arcos, pedaços de cacos, eis, pegadas, rastros de pedra, pistas selvagens, pés, paus, podres, ossos, ossadas, rasuras, borras, rostos de areia, memória de pedra, memória de pó, memória de quantos 400 mais 400 e antes dos 400, quantos 400 ainda teremos de cavar antes e depois desses 400 sem memória? Quantos 400 ainda teremos de cavar antes e depois desses 400 sem memória? A gente acha essas pedras de curisco aí, né? Aqueles búzios antigos, pedaço de cerâmica velha assim pequena. Também já achei meio grande assim, mas são coisas que a gente acha que não sabe para que serve. Aí joga fora também, entendeu? É assim, e aí tem bastante por aí, se procurar. Machado de pedra? Machadinho de pedra na época, no passado a gente não encontrava porque a população era menor. Aí tinha um matagal aí, a gente
Meio rapazinho começava a brincar dentro desses matos debaixo de mangueira, assim, achava essas coisas. E o senhor lembra se eles achavam alguma coisa, né? O pessoal falava de achava. Osso que a gente dizia que era osso de índio, né? Aqueles ossos que achava que era... Aí dizia que era de índio, mas aquilo tudo ia jogado fora. O que o senhor acha que são essas coisas? O que o senhor acha que isso tem alguma importância, esses objetos que são encontrados? O que o senhor acha que são? Para mim, quando eu achei essas coisas, para mim, não importava nada. Para mim, eu guardei aquilo como que eu pensei assim, eu digo, isso aqui é mais velho do que eu, né? Isso aqui já deve ter sido praia aqui, alguma coisa. Aí guardei por guardar, mas nunca que a gente sabe... Guardei porque eu vou guardar isso aqui, porque isso aqui... Eu tenho 56 anos, isso aqui deve ter 2 idades minhas, né? Eu vou guardar isso aqui, acho bonito assim, mas... Não sei para que serve nem para nada, só por guardar. Uma das funções da arqueologia é exatamente essa, a partir do trabalho minucioso do arqueólogo, recuando no tempo e encontrando vestígios que documentem o cotidiano dessas pessoas nesse local. Eram populações que viviam da caça, da coleta de moluscos no litoral e provavelmente, como já foi falado, de uma agricultura incipiente. E isso vai se refletir um pouco na cultura material que é encontrada aqui. Aparece um diferencial nos sambaquis do Pará e do Maranhão, que já são a cerâmica, tradicionalmente associada a grupos que já faziam um manejo de horticultura, mas no resto do país não aparece. E aparece também vestígios líticos, tanto de pedras lascadas, de grupos de ocupações mais antigas, como líticos polidos, que em princípio já denotariam uma ocupação um pouco mais recente. Então são sítios muito ricos, muito complexos, que precisam ser entendidos dentro de uma lógica ambiental. Tem que haver um enquadramento geoarqueológico aqui na região para se conhecer os processos e como essas estruturas foram se formando ao longo do tempo e a intervenção do homem no manejo desses ambientes. Pó de pedra, pedra de memória, pedra de raio, corisco, cisco, risco no disco de pedra quebrada, esquinas, fissuras, quintais, arquitetura. A ideia de patrimônio, né, e a sua conceituação, ela não é aceita ou não é incorporada pelos autores da mesma maneira. Assim, é como o conceito de cultura. Existem praticamente, no último levantamento que foi feito, muito interessante sobre as diferentes conceituações dessa palavra, em torno de 160 definições diferentes. Então, mesma palavra conceito, né? Eu diria que o conceito, a ideia de patrimônio também caminha para esse destino, porque ele incorpora várias dimensões. A questão genética, né? Patrimônio genético, patrimônio histórico, patrimônio cultural, patrimônio científico, e também está ligado à questão jurídica, econômica, né? Familiar, patrimônio como espólio, herança. Então é um conceito polifônico também, ele tem uma polissemia, né? E se a gente for à raiz da palavra, patrimônio está vinculado à herança paterna, né? Matrimônio, casamento, né? Relação homem-mulher, né? Patrimônio é o legado simbólico, econômico, cultural, jurídico, econômico, né? Então é muito interessante isso, patrimônio como nome do pai. Na ordem simbólica dominante, na ordem simbólica em que a gente está inserido, a figura do pai e dentro do patriarcalismo, o patrimonialismo, estão intimamente ligados. É muito interessante isso, as pessoas às vezes esquecem a origem dessa própria palavra. E é o que remete a conteúdos e significados muito profundos, né? Então não é toda a língua que fala a palavra patrimônio, né? Ultimamente em inglês tem se incorporado essa palavra, mas em inglês se remete à herança cultural, né? Então
É difícil você ver no mundo anglo-saxão essa ideia de patrimônio formulada como no mundo latino. Então já aí você já veria um problema linguístico também. Então é preciso perceber que existem camadas nisso. Então é difícil pegar como uma cápsula, o patrimônio é isso. Eu não diria isso. Pode, pois tudo isso que a gente ainda não sabe, mas quem sabe? Pode crer que a gente um dia vai saber quantas conchas bordam o manto do teu chão. O trabalho de educação patrimonial que a gente faz aqui no museu é sistemático. Então, desde que a pessoa entra aqui, a gente tem essa ideia que a pessoa tem que ter uma experiência modificadora, né? Então você tem que ser tocado de alguma forma pela visita. A gente trabalha com aquela noção de que as pessoas têm que esquecer essa história de que museu é um lugar de coisa velha, né? E começar a ter empatia com aquilo que ela vai encontrar ali. Então, esse percurso, trazer a pessoa a esse tipo de visão é uma coisa meio complicada, porque você vai mostrar dinossauros, vai mostrar pedra, vai mostrar cocar de índio. Como é que eu vou me reconhecer nessa cultura material, nesses objetos que eu vou ver, né? Que eu vou percorrer as salas expositivas da gente aqui. Nós temos 3 salas expositivas, né? O museu trabalha com essa noção de conhecer, valorizar e preservar. O conhecimento vem a partir das pesquisas, a valorização a partir dos eventos que a gente promove, e também constante visita às escolas, e também assessoria de trabalhos científicos, e também de semanas nas escolas, né? Então, o que a gente preserva? Preserva a memória também, não é só o objeto que está ali, né? Então, a gente tem que suscitar esse sentimento de pertencimento às pessoas, para que eles se reconheçam com aqueles objetos, né? Que elas achem que aquilo faz parte, reconheçam, na verdade é um reconhecimento, né? Então você vai olhar aqueles objetos e você vai se reconhecer neles. Então a gente tem que passar para essas pessoas a noção de que aquele índio que já estava aqui há 9.000 anos atrás faz parte da vida dela. É um trabalho muito importante porque é um trabalho de educação patrimonial, né? Nós temos um público bem extenso, né? Escolas vêm aqui fazer a visitação, turistas de outros estados, de outros países, então é um trabalho bastante importante para conscientizar as pessoas dos sítios arqueológicos, né, da conservação do patrimônio maranhense, né, o patrimônio arqueológico maranhense. Aqui no Centro Histórico, nós escolhemos, né, alguns pontos exclusivos que demonstram essa riqueza abrangente, né, da cultura maranhense. E aqui o museu, ele sempre foi o nosso foco de visitação desde a primeira turma que nós trouxemos, né? Por a exposição que ela apresenta, que é rica e bem variada, e pela forma como é exposto, né? O conhecimento que cada exposição ela tem e significa para o povo maranhense. É interessante que todas as vezes que a gente vem visitar o museu, nós nos surpreendemos, porque sempre tem algo novo a nos acrescentar, demonstrando que nós temos muito, né, de cultura no Maranhão, e muito ainda, né, essa cultura tem para nos apresentar. Então, esses trabalhos, né, de antropologia, de história, né, que retratam essa riqueza da megafauna, das etnias e da antropologia maranhense, elas devem ser incentivadas. E trazendo alunos, né, da rede pública maranhense, seja do ensino fundamental, como eu já trouxe, e do ensino médio, como nós estamos, né, aqui hoje presentes, vendo essa diversidade cultural, é uma forma de incentivar e até de dar uma resposta para nossas autoridades para que estimulem esse tipo de trabalho. A memória antes e depois. A memória. Quem atropelou teu esquecimento, tua história, senhora quatrocentona? Quem atropelou teu esquecimento, tua história, senhora quatrocentona? Os sítios arqueológicos são protegidos por lei desde 1961 e como medida imediata seria a notificação das pessoas ou dos proprietários que vivem ou que exploram essa região
e também sinalização. É também recomendado que se faça campanhas maciças de educação patrimonial para que conscientize as pessoas do processo danoso que é a retirada de terra preta ou a retirada de sedimentos para outras utilizações. Então são trabalhos constantes que têm que ser feitos junto à comunidade para que situações como essa não ocorram. Esse patrimônio arqueológico é único, ele é fruto da experiência de milhões de anos de pessoas que viveram no passado e é lamentável que numa exploração desordenada, parte dessa história venha a se perder por falta de controle dos órgãos públicos. Que aí se trata do que não é visível, né? O que está sob a terra e que vai ser revelado, e geralmente revelado exatamente pelo movimento da modernidade, por exemplo, um grande empreendimento, uma avenida, uma construção, uma hidrelétrica que vai fazer aquela movimentação e de repente aparece um grande tesouro até, que nos remete a um salto milenar, né? 11 mil, 20 mil, 40 mil anos. Há uma busca também por um tipo de encontrar raridade para colocar no mercado de atrações turísticas, né? Então, de repente, um achado arqueológico pode salvar a economia de uma cidade. Eu acho que isso, a gente deve também prestar atenção nisso. De alguma maneira a gente pode estar estimulando a simulação e a criação até de pseudos acervos investidos, é o que a gente chama em estudos culturais, de um certo fetichismo dessas construções, e construções assim muito mercadológicas, né? E que acabam perdendo, esvaziando o próprio sentido do valor científico, cultural, que porventura ali estivesse realmente depositado, mas os políticos, muito interessados em promover a cidade, promover a sua região, acabam forçando a barra, né? Desculpe a expressão, mas a gente tem sempre que, por isso que eu acho que deve existir o trabalho universitário da pesquisa, para a gente encontrar aí critérios, né? Encontrar formas de avaliar e a riqueza e o valor desses acervos. A gente deve lembrar sempre, ainda mais nós gestores de patrimônio, né, que essa história de patrimônio é uma coisa que está ligada a afeto, né? A gente vê muita gente trabalhando com patrimônio, que tem muita visibilidade, mas a gente às vezes pergunta, será que essa pessoa realmente ama, entende a profundidade desse patrimônio e como isso pode remeter à memória, à ancestralidade, à própria identidade do povo maranhense, né? Então eu acho a cidadania, a história de ser maranhense está muito ligada a esses valores que não devem ser esquecidos, não podem, porque eu acho que à medida que uma criança sai daqui do centro de pesquisa, depois de olhar toda essa variedade de acervo e se reconhece, sabe que aqui no Maranhão existe uma riqueza enorme e existe uma antiguidade da presença do índio. Nós temos o nosso patrimônio é muito variado, não só o folclore, que é reconhecido mundialmente, mas também o nosso patrimônio arqueológico, o nosso patrimônio natural, paleontológico, que são os sítios maravilhosos que a gente tem só iguais na Patagônia, quer dizer, e também os nossos povos indígenas do Maranhão, que tem uma cultura viva e exuberante, que vem aqui mostrar para a gente como nós ainda estamos próximos deles com o Chibé, com a rede e com as outras tradições que estão na identidade do povo maranhense. Para que se faça a descrição de um trabalho científico, é necessário que o jornalista tenha um conhecimento na área. Recentemente aconteceu aqui em São Luís um dos pontos do Brasil onde aconteceria uma ocultação de um planetóide chamado Varuna por uma estrela. Ele ia ocultar uma estrela, seria aqui em São Luís. E veio um astrônomo da França, nós recebemos ele aqui. A observação foi feita lá na UEMA, né? E foi uma jornalista, né, de um jornal local. E eu não sabia nem o que estava acontecendo ali, né? Então isso acontece também, né? A pessoa vai fazer uma matéria nessa área e não sabe nada a respeito do que está acontecendo. A mesma coisa acontece na área da arqueologia. Vai lá, o editor, olha, vai fazer uma matéria ali, porque foi descoberta uma urna, né, funerária com restos lá de
de um índio e tal. Aí o pessoal vai lá e não sabe o que é arqueologia, não sabe o que é um fóssil, né? Não faz a descrição, material cerâmico, material lítico, como é que eles fabricavam isso, para que servia, etc. Não procuram, às vezes, a fonte ideal, que são aqueles pesquisadores, cientistas que vão te dar a informação detalhada. Então, já existe também uma outra dificuldade nesse segmento, é você chegar próximo do cientista e ter a credibilidade dele para que ele dê a informação necessária para que você faça um trabalho de qualidade, publique alguma coisa de qualidade, porque eles já desconfiam, né? Rapaz, eu falei da outra vez que era assim, mudaram o que eu falei, passei vergonha, então o pessoal chegou e disse, rapaz, você falou isso aqui? Não, o jornalista às vezes não tem o devido cuidado de escutar, às vezes vai e usa apenas a caneta e o papel, que é extremamente temerário. Daqui a alguns anos, pesquisadores irão buscar nos jornais que estão sendo produzidos hoje essas informações, e se você não passar a informação de uma maneira correta, você vai estar provocando um desserviço. Então é importante que haja esse cuidado. Pedra de poder, poder de pedra, podres perdas, podres poderes, pedra sem memória, poder, poder, poder. Pra quê? Pó. O exercício de perder o medo de jogar pedra no poder, que se perde nas praças selvagens dos palácios. Quem perde? Quem? A gestão do patrimônio arqueológico ela é feita pelo IPHAN. Somente o IPHAN é quem pode conceder licença para pesquisa arqueológica no país. E todos os bens que estão no subsolo brasileiro pertencem à União. Tá? Então, nesse sentido, qualquer pesquisador, qualquer arqueólogo que queira realizar um estudo, uma pesquisa arqueológica, tem que apresentar o seu projeto de pesquisa ao IPHAN, com toda a sua metodologia, com o seu currículo. O IPHAN vai analisar e é dado, então, se tiver tudo de acordo, uma portaria através do Diário Oficial da União, com um tempo para que ele possa desenvolver a pesquisa. A pesquisa ela tem que ser feita pelo arqueólogo, os relatórios têm que ser encaminhados ao IPHAN e o IPHAN vai analisando os relatórios e caso haja resgate de material arqueológico, tem que ser solicitado, feito um projeto de resgate, passa pelo mesmo procedimento, é dada uma outra portaria e esse material tem que ter uma instituição de guarda que tem que ser apresentada para que o IPHAN possa analisar a idoneidade da instituição e possa, então, autorizar que aquele material seja guardado para futuras pesquisas, para acesso ao público por essa instituição designada pelo pesquisador, no caso o arqueólogo. Então o Maranhão tem potencial arqueológico. O que nos falta é pesquisa. Foram feitas poucas pesquisas acadêmicas e agora que está começando a aparecer novos sítios arqueológicos em função das pesquisas da arqueologia de contrato por conta da chegada de grandes empreendimentos, não só aqui na ilha, mas em outros municípios do estado do Maranhão. Porque na ilha de São Luís, os estudos arqueológicos feitos com relação aos sambaquis, sambaqui do Bacanga, de Panacoatira, o sambaqui do Pindaí, todos os sambaquis que estão em volta da ilha, eles davam datação em torno de 6.000, 6.400 anos. Então, foi uma grande surpresa essa datação em Bacabeira de 9.200 anos. Veja, a legislação é muito clara, nós dividimos o patrimônio cultural em material e imaterial. Dentro do patrimônio material estão os bens arqueológicos. A gente pode até fazer um tombamento de um sítio arqueológico específico, mas pela legislação não seria necessário tombar sítios arqueológicos ou bens arqueológicos, porque pela legislação eles já estão naturalmente protegidos. Tá? Então, a gente geralmente faz tombamento de obras de arte, faz tombamento de bens edificados, conjuntos urbanos. E aqui no Maranhão nós temos apenas um tombamento de um sítio arqueológico, que é o Sambaqui do Pindaí, que foi tombado ainda na década de 60 por conta da ameaça da abertura da rodovia que ligava São Luís a São José do Ribamar, que passava por cima do sítio arqueológico. Inclusive, o tombamento não impediu a destruição desse sítio arqueológico, né? E a gente está com outros sambaquis agora também com processo de destruição por conta de empreendimentos, de condomínios, né? E que a gente está tentando protegê-los, mas muitas das vezes nem a legislação é suficiente para evitar a destruição desse patrimônio.
400 mais 400 mais quantos 400 depois dos 400 e mais ou menos 400 e antes de 400? Quanto tempo para saber que o futuro tem o coração antigo? Bem, é muito importante esses marcos históricos porque na realidade leva à reflexão. Mas nós temos que ver que a chegada do europeu, do outro, significa uma ruptura em processos milenares de populações que já ocupavam essa área. Então, na realidade, quando se comemora esses marcos, se esquece o outro, se esquece o que vivia aqui na Terra. Então é fundamental que se aprofunde também o conhecimento a respeito das populações locais que viviam na época do contato, mas também que se estenda esse olhar numa escola temporal mais antiga, para saber dos grupos que ocuparam a paisagem há muito mais tempo. Então é fundamental que se tenha respeito pelo passado mais recente, que abriga necessariamente questões muito polêmicas como escravidão, como colonização. Na época do contato, o extermínio dessas populações por parte dos europeus e dos outros segmentos que vieram se estabelecer aqui. E também, numa escala mais antiga, os grupos que, anterior aos grupos indígenas do contato, já ocuparam e já viveram nessas regiões. São conhecimentos milenares que foram transmitidos por gerações que de alguma forma foram interrompidos ou foram seccionados com a presença do europeu. Então temos que comemorar, mas temos que ter em mente também que esse processo ele foi cruel, ele foi sangrento e para que novas populações se estabelecessem aqui, outros tiveram que ceder com sangue, com a sua própria cultura. Então são momentos importantes para que se possa pensar refletir na nossa própria realidade atual, mas sem perder o foco da nossa personalidade, do nosso patrimônio, da nossa noção de pertencimento. Na realidade, nós como brasileiros, como maranhense, pertencemos e temos cargas significativas das 3 etnias que a gente está falando, não só da grande quantidade e da variedade dos grupos pré-coloniais que viveram aqui na região, dos segmentos europeus que participaram da história da colonização do Maranhão e também dos africanos que foram trazidos de forma compulsória para cá. Então esse momento tem que ser de reflexão para que se possa crescer enquanto sociedade, que se possa ter a noção do processo histórico, que é uma coisa muito importante hoje em dia, em função da aceleração do tempo, em função das novas tecnologias. Sobra muito pouco tempo para se rever essas questões do passado, mas é importante que se tenha isso em mente, que se possa valorizar, para que se possa ter uma sociedade mais justa e mais consciente da sua própria situação. Agora, na América Latina, a gente está fechando o ciclo dos bicentenários de independência. Começa com Haiti, Uruguai, Argentina, Venezuela, né? Bolívia. Esses países estão completando desde 2010 os 200 anos de independência. O nosso ciclo fechará em 2022, bicentenário da independência do Brasil. Então a gente, na verdade, está se preparando aí, a sociedade não está muito... Se diz que o brasileiro é meio esquecido, né? É muito interessante isso também, o país sem memória, e agora todo mundo fala em memória. Então, em 2022, nós vamos comemorar 200 anos. É uma data super importante, porque se a gente não esqueceu disso, a de 1922 foi a Semana de Arte Moderna, né? E aí Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade deixaram um legado fantástico, né? Foi a comemoração dos 100 anos. Então, os 200 anos também vão ser muito importantes para o Brasil. E algo parecido pode ser promovido dali para mais 100 anos para frente, né? Do que a gente, há 100 anos, discute Macunaíma, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, a Semana de Arte e etc. Então, os 400 anos de São Luís, eu coloco essa data dentro desse cenário, dentro desse contexto. De um modo muito provinciano e até muito anedótico, a gente tem se preocupado muito com essa questão se é português, se é francês, e perdendo a chance de realmente se voltar para um projeto
de celebração, porque você imagina, ninguém pode ficar sem comemorar o seu aniversário. Alguma coisa começou e alguma coisa tem que ser comemorada, porque senão só uma pessoa deprimida que não gosta de si não comemora aniversário, né? Então a gente tem que se estabelecer então aí um acordo. Tudo bem, se é português, parece que estão propondo que seja 2016, pode ser, mas parece que a sociedade ela está caminhando a comemorar agora em 2012. Então, se isso vai ser feito, se isso é uma coisa falsa, não existe origem francesa, isso me parece um debate de historiográfico, de especialista. Mais uma vez, a gente está deixando essa discussão ficar na mão de especialistas e a gente perde um tempo curioso, em vez de aproveitar e fazer então mais de uma comemoração. Fazemos um ciclo comemorativo que começa com a tal da invasão francesa, depois a sua expulsão e o começo de um legado lusitano. Então a gente teria um ciclo de festividades e celebrações muito importante para que a gente possa aí fazer todo um trabalho de recuperação da história, de debates, ciclos de homenagens, né? De discussão realmente aprofundada, séria, né? Num processo de comemoração festivo, porque tem que ser, o povo gosta de festa mesmo, que história essa seria fazer uma comemoração chata, né, sem festa, seria uma coisa que não tem nada a ver. Então, Marcos, eu diria isso, que é importante isso, a gente deveria prestar atenção nessas comemorações e realmente a sociedade tomar para si isso, não deixar isso nem com especialistas, nem com os políticos, a gente participar mesmo, fazer a proposta de uma festa democrática, aberta, participativa, sabe, que todos os setores da sociedade, as classes sociais participem. E não fique uma coisa para enaltecer os poderosos de plantão. Esse é o meu grande receio, que isso vai acontecer. E é um momento, né, a própria Fundação de São Luís, que vem sendo questionada aí já há mais de 10 anos pelos historiadores, né, a partir da publicação do livro da professora Lourdiane Lacroix, questionando a Fundação Francesa de São Luís, o fato de tanta gente se interessar por esse tema, por esse assunto, não somente tem a ver com o mito da origem, tão vastamente estudado pelo Bourdieu, Pierre Bourdieu, mas tem a ver com a necessidade de uma prospecção da nossa paternidade, né? Então, a arqueologia, ela contribuiu bastante nesse sentido, né? Para saber quem é que estava aqui neste solo que nós habitamos hoje, né? Há 1000 anos atrás, há 4000 anos atrás. Aqui no Brasil, estima-se que na América do Sul, essa presença desses grupos, né, que começaram a fabricar artefatos e que corresponderia ao que se chama na Europa de Revolução Neolítica, né, com o fim do nomadismo, o início do sedentarismo, com o surgimento de povos agricultores, né, esteja aí recuado em 4.500 anos, né. Mas já agora essa descoberta aqui no Pará já recua 8.000 e já existem algumas outras estimativas mais recuadas, né. Entender todo esse processo de povoamento, esse processo cultural de fabricação de instrumentos, né, que é uma revolução tecnológica, né, um instrumento desse aqui é uma tecnologia, né, o camarada domina a pedra, ele lixa, ele corta, ele fabrica um instrumento, isso aqui é um desenvolvimento tecnológico importante. Conhecer essa história, deixá-la registrada, é importante para a nossa memória cultural. O nosso trabalho, ele não foca uma data comemorativa, mas o nosso cotidiano, de todos os dias estarmos trabalhando, buscando uma educação patrimonial para instruir a população acerca da importância desse patrimônio cultural, por que ele é importante, por que ele diz respeito à identidade cultural daquela população, daquela comunidade, como ela tem que proteger, conservar, se envolver com esse patrimônio. Então é uma ação cotidiana.
não muda, os 400 anos é uma efeméride que não muda a atuação da instituição. O futuro tem um coração antigo porque pedras de cantaria não podem ser atiradas na lua. O futuro tem um coração antigo porque bentivis não descascam fios elétricos e andorinhas não enferrujam torres de igreja. O futuro tem um coração antigo porque o metal de nossas vozes ainda vibra nas esquinas das arquiteturas. O futuro tem um coração antigo porque as chuvas que desabam sobre os paralelepípedos lambem a boca eterna dos deuses do fundo da terra. O futuro tem um coração antigo porque a serpente tem um coração antigo e o rio Anil, a alma azul. O futuro azul. O futuro coração azul. Quantos 400 ainda teremos de cavar antes e depois desses 400 sem memória? Olha, infelizmente, aquilo que a gente viu no filme, que foi documentado, pensando no aniversário de São Luís, nos 400 anos, não evoluiu em nada para melhor, pelo contrário, né? A gente vê áreas como que tem certidões do IPHAN que deveriam ser preservadas e foram desrespeitadas, primeiro pelo próprio poder público, passando uma MA, depois pela iniciativa privada, né? As pessoas construíram casa, mas também foram construídos postos de gasolina lá. E a cada tempo que vai passando, né, os anos vão passando, o que acontece é que essa memória vai ficando cada vez mais distante daquilo que é a nossa realidade, daquilo que é o nosso passado. Ou seja, a gente não se reconhece naquilo que deveria se reconhecer, naquilo que faz parte do nosso passado. E isso custa muito caro para a gente, né? À medida que a gente deixa de ter uma memória ancestral, claro, uma memória de milhares de anos, mas uma memória, a gente vai perdendo muito da nossa identidade, vai perdendo muito da direção que a gente pretende seguir. E isso é inestimável, né? É lamentável, inclusive, né? Então é importante a gente refletir para medidas, não só na lei, que eu acho até que a lei atende aquilo que é necessário, mas não se faz valer o que está escrito na lei. Então esse é um passo que a gente precisa dar, mas o que é importante é que não há como se cobrar ou fazer valer os nossos direitos se a própria população não reconhecer. Ou seja, você não preserva aquilo que você não conhece. Patrimônio tem a ver com isso, eu preciso ter um sentimento de pertencimento, de identidade, de reconhecimento. Se eu não reconheço, eu não respeito, eu não valorizo. Se eu não valorizo, como é que eu vou preservar?